Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. O texto da nossa meditação de hoje encontra-se também em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, que passo a ler. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado, pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Nós que estudamos o Evangelho de Marcos ano passado e realizamos hoje, encontramos aí uma dessas passagens que Jesus ia caminhando, peregrinando pelos lugarejos, pelas vilas, pelas cidades, anunciando o Evangelho, pregando, ensinando, também curando as pessoas, como é este exemplo aqui com Bartimeu, que segundo o texto era cego, e diz também que ele era filho de Timeu. E um detalhe importante desta passagem, inicialmente, é justamente que nesse trecho nós temos o nome da pessoa que foi curada por Jesus. Sabemos que aquele cego se chamava Bartimeu, sabemos quem era o pai de Bartimeu, sabemos que ele era filho de Timeu. E por que isso é importante? Porque é importante que na nossa relação com as pessoas nós saibamos o seu nome, nós possamos conhecer as pessoas enquanto pessoas únicas, não apenas como números, não apenas de forma superficial, mas que possamos conhecer as pessoas em sua identidade, quem ela é, de onde ela veio, quais são as suas aspirações, as suas necessidades, os seus sonhos. Nós precisamos buscar nas nossas relações essa dimensão de não ficarmos apenas na superfície das pessoas, mas buscarmos conhecer as pessoas pelo nome. Em João, naquele evangelho, vai dizer que Jesus é o bom pastor e conhece as suas ovelhas pelo nome. Para Jesus, não são só 5 pessoas, 5 ovelhas, 1 ovelha, 2 ovelhas, 100 ovelhas. Para Jesus, é Gentilha, é Camila, é Silvia, é Sara, é Ana, cada um de nós é Matias. Para Jesus, a relação que Ele quer conosco é conhecendo e nos chamando pelo nome. Essa relação pessoal, essa relação com a pessoa única que cada um de nós é. E essa relação única que Ele vai estabelecer com a pessoa de Bartimeu. Aqui, como disse o texto, um homem que vivia com a cegueira, convivia com a cegueira e que clama por Jesus. Bartimeu ouviu, por ali passava Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno,
de alguma maneira, ele acreditava que na compaixão de Jesus, na pessoa de Jesus, ele podia encontrar a sua cura. E por isso Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Interessante é que muitas pessoas começaram a repreender Bartimeu, imaginando que ele ia atrapalhar o caminho de Jesus. Jesus estava ali, como diz o início do texto, junto com os discípulos e com uma grande multidão. Muitas pessoas para orientar, para cuidar, para servir. E algumas pessoas acharam que Bartimeu ia atrapalhar essa caminhada de Jesus. E repreenderam e mandaram que Bartimeu ficasse quieto, se calasse. Mas Bartimeu não ouviu essas vozes que repreendiam, que iriam atrapalhar a sua chegada a Jesus. E pelo contrário, ele insistiu e gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu clamou por Jesus e buscou em Jesus a sua cura, e buscou em Jesus a solução, a salvação para aquela situação que ele vivia. Por sua vez, Jesus, mesmo cercado por uma multidão, mesmo cercado por seus discípulos, ele ouviu o clamor daquela pessoa sofrida. Mesmo com tantos compromissos ao seu redor, mesmo com tantas pessoas para cuidar, ele teve a sensibilidade de ouvir o clamor daquele homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. E não só ouviu, como se deixou tocar por esse clamor. Ouviu e parou, prestou atenção e disse: chame o cego. Jesus teve essa sensibilidade que nós também somos convidados a ter, essa sensibilidade para ouvir os clamores das pessoas que nos servem, ouvir os clamores das pessoas que encontramos pelo caminho, e ao ouvir esse clamor, buscar em oração e entrega nas mãos de Deus ser resposta a este clamor. Eu gosto muito de uma reflexão que diz que toda vocação é um chamado a responder o clamor de alguém. Toda vocação, os dons que Deus nos dá, a vocação, os talentos, a nossa maneira singular de viver a nossa fé, aquilo que aprendemos com nossas experiências, de alguma maneira isso é a possibilidade de responder a algum clamor, a alguma necessidade, a alguém que precisa de ajuda. E Jesus dá esse exemplo. Ele ouviu o clamor e não seguiu adiante. Mesmo com tantas pessoas ao seu redor, ele disse: chame o cego. E aí as pessoas chamaram o cego e disseram para ele uma coisa muito importante: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. E essa é uma passagem muito profunda, irmãos, que nós também podemos acolher nas nossas vidas. Podemos também nos colocar no lugar do Bartimeu, porque todos nós temos nossas necessidades, nossos medos, nossas limitações, a necessidade de crescer espiritualmente, e precisamos ouvir essa palavra. Somos chamados à missão, a participar da missão de Deus em comunidade, nas nossas vidas. Somos chamados a ouvir essa palavra: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Essa é a palavra para Deus nessa manhã, para todos nós. Jesus está nos chamando. Jesus continua a nos chamar. E continua a nos chamar com essa palavra de encorajamento, de confiança, de tomar, de ser sujeito da nossa história. Levante-se, porque Jesus chama-nos. E assim fez.
o Bartimeu. Inclusive, ele largou o manto, que era algo importante para ele naquele momento. Naquele contexto, o manto protegia do frio, somente à noite. Às vezes as pessoas conseguiam sobreviver por causa do manto. Era um objeto de proteção, de segurança. Mas o Bartimeu abriu mão. Ele se desapegou, deu um pulo e foi até Jesus. Com esse desafio ao chamado de Jesus, Bartimeu foi se aproximando. E Jesus, no seu modo de acolher, Jesus primeiro pergunta: o que você quer que eu faça por você? É bonito como em muitas situações a primeira coisa que Jesus faz ao acolher não é falar, mas escutar. E ele escuta a parte da pergunta, dessa arte da pergunta. E a primeira coisa que Jesus faz, certamente ele identificou que o Bartimeu era cego, na maneira como o Bartimeu se aproximou dele. Mas ele pergunta, ele primeiro quer escutar. E pergunta a Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? Nós temos muito a aprender com esse gesto de Jesus. Ontem mesmo refletimos, como às vezes a gente se precipita, ao julgar, às vezes, uma pessoa, uma situação, ao invés de primeiro perguntar e escutar. Por que essa situação? É uma situação bem concreta, ontem a gente vê, Às vezes uma pessoa chega atrasada, não sai da igreja, E o primeiro movimento, ao exemplo de Jesus aqui, não é condenar a pessoa. Poxa, você chegou atrasado? Não. O primeiro movimento deve ser esse que Jesus nos dá exemplo. O que foi que houve com você? O que você está precisando? Está precisando de alguma coisa? Encontrou alguma dificuldade? E foi isso que Jesus falou. Fez. E é assim que nós também devemos fazer. Não sermos precipitados para julgar, mas pacientes e dispostos a escutar. O que houve com você? O que você quer que eu faça? Como eu posso te ajudar? Porque assim, com a resposta das pessoas, nós teremos inclusive a melhor condição de acolhê-la, de abraçá-la, de ajudá-la, de prosseguir nossa caminhada. E Bartimeu, a partir dessa pergunta de Jesus, ele responde: Mestre. Olha como é bonito como Bartimeu reconhecia Jesus. Primeiro, filho de Davi, eles reconheciam em Jesus essa descendência de Davi, aquele que na descendência de Davi vinha para salvar o povo. E agora ele, mais uma vez, reconhece Jesus como mestre. Mestre, eu quero ver de novo. E aí Bartimeu abre o seu coração para Jesus e fala para Jesus da sua mais profunda aspiração, da sua mais profunda necessidade. E isso só foi possível porque Jesus perguntou para ele. Assim como nas nossas relações, para nós chegarmos numa situação de maior profundidade, de não ficarmos em relações superficiais, precisamos cultivar essa arte da pergunta. O que você precisa? O que é que você quer que eu faça? Como Jesus fez, e aí podemos também chegar a conhecer as aspirações, as necessidades, os sonhos do outro. E aqui Bartimeu compartilhou com Jesus esse seu sonho, essa sua aspiração, essa sua necessidade. Mestre, eu quero ver de novo. E é a partir dessa partilha de Bartimeu que Jesus disse: pode ir, a sua fé curou você. A sua fé curou você. Isso Jesus falou várias vezes ao longo de sua caminhada. É bonito que ele diz: ele não diz o meu poder curou você. Jesus não diz isso. Sabemos que ele agia no processo de cura, ao acolher, ao tocar, ao falar. Mas ele fazia questão de dar ênfase a isso. A sua fé te curou.
Isso é bonito da parte de Jesus. E isso converge com aquele momento em que dizem para o cego: coragem, levante-se. Jesus está chamando você. Porque a libertação, a cura de Jesus, ela não anula a participação da própria pessoa. Pelo contrário, ele levanta a pessoa para que a pessoa possa participar do próprio processo de cura. A pessoa se levanta para assumir sua vida de novo. A pessoa se levanta para se cuidar de novo. A pessoa se levanta para exercitar a sua fé e buscar a sua cura em Deus. Então, Jesus, ele tem essa palavra tão bela: a sua fé por você. Você participou da sua cura. É assim que a cura acontece. Quando você se levanta, quando você exercita a sua fé, quando a fé que está adormecida no seu coração desperta e você exerce, você confia em Deus e experimenta o agir maravilhoso que cura, que cuida, que liberta, que salva, o agir de Deus. Essa fé em Jesus, que Jesus desperta, transforma a vida das pessoas, como transformou a de Bartimeu e como transforma as nossas vidas. Porque Jesus chamava as pessoas a crer nele, a ter fé em Jesus, e na medida em que tinham fé em Jesus, as pessoas também passavam a ter confiança nelas próprias. As pessoas recuperavam a confiança na sua capacidade de se levantar, de caminhar e de prosseguir na sua vida, de caminhar novamente, de ter sentido para a sua vida e prosseguir na sua existência. Jesus despertava no povo uma força adormecida que o próprio povo não conhecia. E quantas vezes isso acontece hoje? E é o nosso desafio: propagarmos essa fé em Jesus, para que a fé que está adormecida nas pessoas possa despertar. Assim como a nossa fé, que muitas vezes adormece, possa despertar e florescer e frutificar. Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Bartimeu ouviu, seguiu a sua palavra, encontrou o despertar da sua fé e encontrou em Jesus a cura. E não só encontrou em Jesus a cura, não só começou a ver de novo, mas começou a ver a vida de outro modo. Não só teve a sua bênção, a sua cura e ver de novo, mas começou a ver de um modo novo a vida. De tal maneira que diz o texto: no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Não só a cura, não só ver de novo, mas ver a vida de um modo novo. De tal maneira que agora ele caminhava com Jesus, ele seguia Jesus. Ele não só acolheu aquela bênção, aquela cura, mas ele começou uma vida nova, seguindo os passos de Jesus, vivendo uma vida que encontra sentido ao seguir Jesus pelo caminho. Então, irmãos e irmãs, que assim possamos aprender desse testemunho que houve com o cego Bartimeu. Possamos em Jesus buscar a nossa cura, despertar para a nossa fé e seguirmos com Jesus pelo caminho e guardarmos com muito carinho essa palavra que foi dita ao cego Bartimeu, que possamos ouvi-la como se ela estivesse sendo dita para nós agora, e ela está sendo dita para nós agora. Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Amém.